está escrito: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é para mim um vaso eleito, levar e dos filhos de Israel. Vou ler de novo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, filhos de Israel. Nós estamos ouvindo Jesus falando a respeito do apóstolo Paulo, que então se chamava Saulo. Depois o seu nome foi mudado para Paulo. E, irmãos, era perseguidor da igreja. E o Senhor o transformou em escolhido. E o enviou para falar a reis, a nobres, a várias cidades, nações. Ele sai de Israel, vai para a Itália, a locomoção era muito difícil, né? E Deus transportou este vaso chamado Paulo para realizar sua obra. E até hoje nós usufruímos das bênçãos que nos deixou esse homem de Deus. E nós já sabemos disso. A mensagem de Paulo é uma mensagem lida, pregada, ouvida todos os dias, em vários lugares, pela televisão, nas igrejas. Mas, irmãos, a palavra de Deus, se ela não for aplicada à nossa vida, ela fica infrutífera. Concordam comigo? Senão nós vamos ler como história. Você vai à faculdade, você vai à escola, você estuda lá sobre Tiradentes, foi uma pessoa muito importante, Pedro Álvares Cabral. No Brasil, essas pessoas foram tão importantes. Pessoas que foram importantes em todo o mundo, reis, mas isso não transforma a nossa vida. Isso não nos traz cura, não traz paz, é uma coisa humana. Mas a palavra de Deus é viva e ela foi deixada para ser aplicada à nossa vida. Mas por muito tempo a pessoa vai lendo a palavra como informação, por isso não tem nenhuma transformação. A palavra não lhe é revelada. A palavra de Deus precisa ser revelada. Tanto que está escrito que a letra mata, né? O Espírito que vivifica. O Espírito Santo, ele pega a palavra, a informação, a história e trabalha na nossa vida de acordo que nós possamos produzir frutos para Deus, para a sociedade e para o mundo. Não adianta nada a pessoa ler a Bíblia toda, todo ano ler a Bíblia toda e nada acontecer na sua vida. Eu conheço pessoas que já leram todos os livros que falam sobre oração e não oram. E não oram. Durante algum tempo, por um período de uns 3 ou 4 anos, eu li muito sobre a oração. Isso já tem umas 2 décadas. E Deus falou comigo: você está lendo, o que está adiantando? Você não está orando. Tem pessoas que podem dar verdadeiros estudos bíblicos sobre oração. Eu conheço ministros, pastores que dão muito estudo sobre oração, mas se você ficar hospedado na sua casa uma semana, 15 dias, você não vê orar nenhuma hora, nenhum momento. Certo? Não adianta eu dar estudo bíblico sobre evangelismo e não evangelizar as pessoas. Não adianta eu pregar uma coisa que eu não viva. E para que eu possa viver, essa palavra tem que ser revelada em mim. E a palavra do Senhor vem nesta manhã para revelar a você. Então eu até coloquei um tipo de a revelação, para que esta palavra possa produzir em você fruto, para que possa viver essa palavra. Então, irmãos, nós vemos que aqui, que Paulo, ele é representado por um vaso. Eu vi a prestar muita atenção nisso depois do dia 24, que Deus me deu uma revelação em sonho. Dia 24 de fevereiro, terça-feira próxima passada, Deus me deu essa revelação, irmãos, de uma forma tremenda que não me deixou dúvida. Às vezes você tem um sonho, a gente sonha, né? Às vezes come muito durante a noite, janta, aí tem sonhos, e tem perturbação maligna também em sonho, mas quando Deus fala, não fica dúvida. Foi o que aconteceu
no dia 24, quando pela manhã, já devia ser umas 5 horas da manhã, eu tive uma revelação, o Vinícius vai mostrar para vocês, foi o seguinte, eu escrevi aqui, no dia 24 de fevereiro, terça-feira, ao amanhecer, tive um sonho. Eu estava em minha sala e perto de mim tinha um vaso de mais ou menos 40 centímetros. E ao lado do vaso, uma muda da mesma planta, com mais ou menos 70 centímetros de altura. E ouvi uma voz. Irmãos, essa voz, eu ouvi uma voz masculina. Não tinha ninguém na sala, eu ouvi a voz ecoou dentro da minha sala, ainda está no meu coração, no meu ouvido. E eu ouvi uma voz: marque um dia e chame todo o povo e plante esta árvore em sua casa. Neste dia levante uma grande oferta para o templo. Esta árvore é a Cruzada Mundial de Missões. Marque este dia, porque a Cruzada Mundial de Missões crescerá. Então eu disse: mas por que em um vaso? Naquela hora eu fiquei tão triste quando o Senhor falou assim: é a Cruzada Mundial de Missões, essa árvore, plante um vaso. Me deu uma tristeza e eu disse: mas Senhor, um vaso, para onde a raiz vai crescer? Até que tamanho essa árvore vai ter? Então nós estamos destinados a ser uma pequena igreja, uma pequena árvore, porque vaso não dá para crescer. E eu falei com o Senhor, abri a boca e falei, e a voz me respondeu: em vaso para que seja transportado. E acordei. Irmãos, então, o dia inteiro, não consegui pensar em outra coisa, não em oração. Na outra noite, entrei em oração de madrugada, acordando 2 horas, buscando o Senhor. O Senhor continua falando no meu coração e me respondendo, me trazendo os textos bíblicos para que eu pudesse interpretar essa visão. É dever de cada líder, de cada pastor, de cada professor da igreja, de cada líder de departamento, de cada pessoa a qual Deus coloca uma responsabilidade, orar para que Deus possa dar revelação, para que esse trabalho possa frutificar. Quando eu comecei a trabalhar para Jesus aos 14 anos de idade, eu era professora das crianças da minha congregação, da minha filial, porque no meu bairro não tinha filial. Eram dois ônibus que eu tinha que pegar para ir para a sede. E o meu pai dizia: você não vai, porque você não vai voltar sozinha. Então, irmãos, o pastor tinha que ter o trabalho de mandar um obreiro me levar em casa. E ele pagava a passagem desse obreiro para me levar em casa. E minha mãe dizia para o pastor: se minha filha chegar sozinha em casa, nunca mais ela volta na igreja. Então era aquele sacrifício para eu ir para a igreja. E eu ia, não queria saber se ia ter alguém para me trazer em casa. Uma sede muito grande de Deus. Então eu pedi para o pastor: abre uma igreja no meu bairro. E ele disse: não tem obreiro para mandar. Então eu disse: eu vou abrir uma igreja. Na época era o Tabernáculo Evangélico de Jesus em Belo Horizonte. Eu disse: eu vou abrir uma igreja no meu bairro para eu ir à igreja todos os dias. E comecei a procurar salão. Então, irmãos, eu encontrei um salão, mas eu não podia, eu tinha 14 anos. Então eu chamei um dos meus irmãos, que ainda não era crente, Leônidas, e disse: aluga um salão para mim, assina que eu garanto o pagamento. E ele assinou e alugou o salão. E ali eu comecei com crianças. E não tinha crianças. Então, irmãos, eu ia buscar as crianças em casa. Era 9 horas a escolha, eu levantava 7 horas da manhã para sair procurando crianças pela rua. Se você é líder de um departamento, seja de criança, seja de adulto, seu trabalho precisa crescer. Você não pode ficar confiando em outros que já são crentes. Nós temos que buscar o Senhor. É por isso que eu não paro de buscar o Senhor. Eu quero produzir, ganhar almas para Cristo. Jesus falou: eu vos chamei, eu vos nomeei e vos enviei para
permanecer. Porque também se não permanecer, pronto, não adiantou nada. Então, desde a minha infância espiritual, também da minha vida, eu tenho buscado a revelação de Deus para que o que quer que eu venha a fazer seja algo que venha marcar. É por isso que Deus tem falado comigo, me dado revelações. Eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra veio do Senhor. Então, foi quando Deus começou a me mostrar. O vaso representa a pessoa. Pode representar várias outras coisas, mas nesta visão, e em muitos textos na Bíblia, o vaso representa o servo de Deus. Aqui no texto que nós lemos, o vaso representa Paulo. Para quê? Para transportar. Você não pode arrancar uma árvore inteira. Você, lá na sua casa tem uma árvore, você arranca a árvore para levá-la para outro lugar? Não, você pega uma muda daquela árvore. Você planta no vaso, você vai numa floricultura, você compra uma planta num vaso. Se você tem terra, você vai ali com muito cuidado pegar aquela muda para plantar em outro lugar. Na visão, irmão, tinha um vaso. Toda hora que eu chego na minha sala, naquele lugar, eu vejo aquele vaso ali no meu pensamento. E do lado uma muda maior do que a que estava plantada. A que estava plantada tinha uns 40 centímetros mais ou menos, a outra tinha uns 70. E o Senhor mandava plantar em um vaso. E eu disse: Senhor, e a casa? E o Senhor disse: a casa e o vaso é a mesma coisa. A casa, nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo de Deus. Amém? E nós, como vaso, nós somos o templo de Deus que pode ser transportado, que pode ser levado. O que acontece, irmãos, com um vaso de barro, quando nós levamos para uma planta para um lugar? O que acontece com ele? O que se faz com o vaso? Quebra. Todas as vezes, irmãos, eu gosto muito de planta, talvez seja por isso que o Senhor tem me mostrado desta forma. Então, todas as vezes que eu já transportei num vaso pequeno, que já ganhei, muitos irmãos me dão presente de planta em vaso para eu replantar, para não prejudicar, para não puxar, para não arrancar, eu quebro aquele vaso de barro, porque o importante é a planta que está ali dentro. A Bíblia diz que nós carregamos um tesouro em vaso de barro. Um dia, aqui na terra, 12 homens, irmãos, pregaram a palavra de Deus. Não 11, porque o Senhor substituiu Judas. 12 homens levaram a palavra de Deus. 12 homens sofreram e foram martirizados. Menos João. João pode-se dizer que ele foi martirizado, só que não morreu como mártir, porque ele vencia, ele continuava vivendo, mesmo depois de grande sofrimento, de tentarem matar João. João conseguiu morrer de morte natural, mas todos os outros morreram de uma forma drástica. Nós estamos vivendo dias de perseguição aos cristãos. E esta perseguição, ela vai aumentar, ela vai se alastrar, ela vai entrar em todos os países, irmãos. Mas é só cristão evangélico, não. Toda religião que professa o nome de Jesus. Não pense os outros: eu não sou evangélico, não vai ter para mim. Professou o nome de Jesus, é cristão, vai ser perseguido. Nós tivemos aqueles homens que foram decapitados. Irmãos, agora mais 90 foram. As cabeças lançadas para um lado e o corpo para o outro. Rios de sangue, irmãos, derramado. Porque, irmãos, essas pessoas, elas eram vasos. Nós somos vasos. Eu não entendo como um cristão fica chateado porque o outro deu uma bronca, porque olhou com a cara feia.
ceia, porque não deu oportunidade para cantar um hino, para fazer uma pregação. Irmão, nós temos que estar dispostos a sofrer isso e muito mais por amor do Evangelho, porque, irmãos, quem tem que receber a glória, o que tem que ser levado é aquilo que está dentro de nós. Você está aqui, irmãos, para levar a palavra do Senhor. Nós temos uma vida eterna, uma alma imortal. Essa, irmãos, não vai ser quebrada, essa não vai morrer, essa vai para a glória. Se estamos no corpo ainda, é para levar a palavra de Deus. Senão nós poderíamos ter morrido no tanque batismal. Porque o dia que fomos batizados, nós morremos para esse mundo. Um cristão verdadeiro não vive mais para este mundo. O apóstolo Paulo diz: eu estou morto para o mundo, eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Nós somos comprados do mundo, nós somos propriedade de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, para levar, para transportar Jesus Cristo, a sua obra, a sua palavra, a missão que Ele nos der. E nesta manhã, Deus quer que você tome uma atitude. Atitude de se colocar como vaso na casa de Deus. Como vaso para transportar não somente a palavra, mas, como o Senhor disse, a nossa igreja. Porque a palavra do Senhor foi bem clara. Ele disse: a árvore é a Cruzada Mundial de Missões. O Senhor falou o nome da nossa igreja. Isso é porque Ele já confirmou a nossa igreja. Ele já confirmou esse ministério. Esse ministério da Cruzada Mundial de Missões já é conhecido no céu. E o Senhor está interessado em que várias igrejas se abrem em todos os bairros, em todas as cidades, nas nações. O que Ele precisa é de vasos. É de vasos. Vasos que estejam dispostos a serem quebrados. Pessoas que estejam dispostas a não aparecer, a não receber glória, a morrer por amor do Evangelho. Eu não sei quantos aqui já leram os livros Heróis da Fé. Homens que deram suas vidas. Casamentos que duraram pouco tempo porque morreram na missão, deixando plantado ali a obra de Deus. Tem um livro chamado Ana de Java, uma mulher que foi com seu esposo nas primeiros dias do seu casamento fazer a obra de Deus. E ali era proibido fazer a obra de Deus. Seu esposo foi preso e ela grávida, e ela fazendo a obra, e não permitiam que ela tivesse comida em casa. Ela conseguiu ter o seu primeiro filho, e ela falando de Jesus, e ela ganhando almas, poucas pessoas que se tornaram em multidões depois. E ela ia visitar, era chamada para visitar o seu esposo na cadeia. Ele era assado todos os dias, amarrado em um ferro, com brasas embaixo. Só quando ele estava já queimado, que já não estava aguentando mais, eles tiravam, tratavam das feridas e depois colocavam de novo. E quando ela teve o filho, a criança morreu porque ela não tinha leite para amamentar. Quando a criança sugava seu leite, saía sangue, mas ela não negou a palavra, ela continuou pregando até morrer. Morreu jovem, mas as pessoas que ela ganhou para Jesus são pessoas que realizaram a obra de Deus, tanto na China como na Índia. Pessoas que se deram, irmãos, porque o mundo não quer nada com Deus, não, irmãos. O mundo não quer nada com Deus. Se na igreja as pessoas querem sobressair, se na igreja as pessoas se aborrecem, se na igreja há problema, imagina no mundo pessoas sem Deus, irmãos. É difícil se não tiver pessoas que sejam vasos dispostos a serem quebrados. Nós não vamos realizar esta obra que nós queremos. Nós não seremos aquela igreja que o Senhor está levantando para levar a sua palavra. Outra coisa que Deus me disse, que a Igreja Cruzada Mundial de Missões será referência nesses últimos dias, porque a palavra tem sumido dos púlpitos, irmãos. A palavra de Deus é coisa rara, mas vai chegar a hora que as
e já estão procurando. Muitas pessoas vêm de longe aqui na Cruzada para poderem ouvir essa palavra pura, essa palavra límpida, essa palavra que é do Senhor e não é do homem, que não busca a glória do homem. Então você está tendo a oportunidade de fazer uma grande obra. É a obra que tem que ser grande, não é você. Quem que cresce? É a árvore ou é o vaso? Você já viu algum vaso crescer? Algum vaso de planta crescer? Não cresce não, o que cresce é a planta. Certo? Então, irmãos, Deus realmente, Ele me moveu tremendamente para que ministrasse essa palavra. Outra coisa que Deus disse: marque um dia. Isso tinha que ser por minha conta. E como é difícil fazer as coisas sozinha para mim. É muito difícil, eu preciso de cada direção do Senhor. Eu disse: que dia, Senhor? Ele disse: marca, você marca. Falei: meu Deus, o que tem em relação com a árvore? E o Senhor me deu o dia 21 de março, que é o dia mundial da árvore. No dia 21 de setembro é o dia da árvore, mas dia 21 de março é o dia mundial da árvore, em que pessoas que gostam dessa área de botânica e as pessoas que entendem disso sempre plantam uma árvore no dia 21 de março. Então eu marquei o dia de 21 de março para nós fazermos aqui um grande culto, irmãos, e profeticamente plantar a Cruzada Mundial de Missões nas nações. Porque se nós não tivermos visão, não tem realização. Antes de qualquer coisa acontecer, tem que vir a visão. Tem que acontecer aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. Está escrito lá em Jó: aquilo que você determinar, qualquer negócio que você determinar, o Senhor fará com que tenha êxito. Você crê? Diga amém? Amém. E no dia 21, nós vamos determinar, irmãos, nós vamos nos entregar ao Senhor para Ele realizar a obra dEle na nossa vida, ainda que tenhamos de ser quebrados, quebrantados, em qualquer área da nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 80. Tem alguma coisa referente a isso? No versículo 8 até o 11. Salmo 80, do 8 ao 11. Diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra, com a sombra dela os montes se cobriram, e com seus sarmentos os cedros de Deus. O Senhor está falando de Israel. O Senhor está falando: trouxeste do Egito uma videira. Existem 3 árvores que são comparadas a Israel, que é a videira, que é a figueira e que é a oliveira. Então cada uma destas árvores tem uma representatividade. A videira representa a obra espiritual de Deus em Israel. E sucessivamente a igreja, porque a igreja, ela é aquela oliveira enxertada na oliveira de Israel. Nós somos enxertados à nação de Israel. Então, nós somos o Israel espiritual de Deus. Então Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E por aí, irmãos, nós vamos ver que nós, como corpo de Cristo, nós também somos videira, como ramos. Mas o Senhor não nos fez, irmãos, não fez a sua obra para ficar mirrada dentro de 4 paredes, dentro dessas 4 paredes, dentro da nossa casa. Ele quer que essas mudas, como eu vi na minha visão, a mesma qualidade da árvore que estava plantada ali, naquele vaso, era a que estava do lado. E eu fui fazer, irmãos, um estudo sobre como que a gente transforma
transporta. Né? Eu vou pular aqui a página 3, aqui para o Vinícius, plantando no vaso. Então, eu até aprendi a plantar melhor, vou até plantar melhor agora. Como nós podemos transportar uma planta para a terra, levando essa planta no vaso? Primeiro, tem que ir muito molhado, tem que estar colocando água, porque não tem rio. Né? Porque a palavra de Deus diz que o justo é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Uma árvore plantada junto a correntes de águas. E no vaso não tem. Então, também não pode demorar muito. Não pode demorar muito. Porque aquela árvore tende a crescer. É só para o transporte. Então, um dia, eu estava na minha casa em Pará de Minas, interior de Minas Gerais, fazendo um trabalho de Deus ali. E o Senhor me deu uma revelação. Eu nunca tinha vindo ao Rio de Janeiro. Não conhecia o Rio de Janeiro. Você sabe que o mineiro, ele tem medo de vir ao Rio. Ainda existe isso. E todo mundo, Rio de Janeiro é muito perigoso, muito isso, muito bandido, muito isso, muito aquilo. Então, eu estava em casa e de repente estava orando, jejum, de joelhos, e eu me vi diante daquela imagem do Cristo Redentor. Então, o Senhor falou, você vai vir para este lugar, para o Rio de Janeiro. Aí eu olhei, o Rio de Janeiro ainda era ligado a Niterói, era a Baía de Guanabara, né? Então, eu não sabia, desculpa, eu não sabia, estava com 18 anos, eu falei, Senhor, mas essa imagem, ela fica em Niterói ou no Rio? E o Senhor falou, ficar no Rio de Janeiro. E falei, por que o Senhor está me mostrando essa imagem? Porque a sua palavra não aceita imagem, eu não creio em imagem, o Senhor é Espírito. E Ele disse, eu falei, eu vou tirá-la daí? E o Senhor disse, não, você não vai tirá-la daí, mas você vai tirá-la dos corações e vai colocar o meu Espírito. Então eu já soube que era Rio de Janeiro. Ainda ficou uma confusão, só quando eu cheguei aqui que eu pude entender, Baía de Guanabara, essa coisa. Irmãos, e lá nós dirigimos uma igreja. E o Senhor colocou outra pessoa ali, e eu vim para o Rio de Janeiro. Então eu sou um vaso transportado. Amém? Amém. Eu sou um vaso transportado. E dentro de mim está plantada a obra de Deus. E mudas vêm nascendo. Tá? E Deus também está te levantando como um vaso. Mas você não é um vaso para ficar num jardim. Você é um vaso para ser levado. Esse vaso precisa ir. Senão o que está dentro de você vai morrer com você. Que dê um fruto. Mas enquanto você quiser crescer, nada vai acontecer. Aí eu tenho que crescer na obra, eu não cresço na obra. Cheguei aqui, eu era obreiro, estou obreiro até hoje. Cheguei evangelista, não passei para pastor. Sou diaconisa não sei quanto tempo. Que dia que eu vou ser pastora, que dia que eu vou ser missionária. Não é você crescer, não, você tem que crescer a obra de Deus. Aleluia! Até hoje eu moro nessa casa, até hoje eu ganho esse salário, mas a palavra de Deus, irmãos, é para que a sua obra cresça na face da terra, o seu reino. E no nosso caso, o Senhor nos dá uma missão. O Senhor não nos deixou assim, alheios, porque tem crente que, eu sou crente, mas não tenho igreja não, não tenho pastor não. Eu sou contra a denominação. Jesus olha para ele, chora e diz, são ovelhas que não têm pastor, estão errantes, não pode produzir. Para você produzir, você tem que estar, irmãos, arraigado de
Então você está aqui para ser dirigido, enviado, orientado, pastoreado. Receba isso no nome de Jesus. Não vai nessa onda de pessoas que não querem compromisso com Deus, que andam como ovelhas errantes, que não têm pastor. Deus quer fazer uma obra séria, uma obra que Ele mesmo dirija. Então, na nossa vida, vamos ler Abacuque 3:17. Ali é que fala, irmãos, sobre como Deus trabalha. Quem encontrou pode ler para nós? Já está lá? Abacuque 3:17. Procura aí na Bíblia, coloca para os irmãos, Vinícius. Vocês cantam sempre este ano da figueira, da oliveira. Não, o texto. Achou aí, Daniela? Lê, pastor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ainda assim me alegrarei no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor, exalto no Deus a minha salvação. Amém. Então, irmãos, quando Abacuque escreve isso, tem todo um contexto. Porque Israel estava sofrendo demais. E o Senhor dá essa palavra de escape, né? Porque às vezes acontece isso no nosso ministério. Né? A videira que nos traz a alegria espiritual. Quantas vezes em um culto nós temos que orar, buscar. Por quê? Porque as pessoas estão tão longe, tão distantes. Ninguém sente a presença do Senhor. E quem está na frente, e quem está buscando, e quem está orando, se entristece. Mas o Senhor quer que nós nos alegremos. Ainda que não haja, irmãos, na oliveira a azeitona, na videira não haja uva, na figueira não haja figo. Isso é todo um estudo bíblico, toda uma mensagem tremenda. Mas é símbolo da obra de Deus, símbolo do reino de Deus. Agora eu quero perguntar para você: você está disposto a levar o reino de Deus? O nome da sua igreja, a ideia, a missão de levar a palavra, de salvar vidas, de ser uma pessoa simples, permanecer simples, deixar que Deus cresça, que o reino cresça. Se você estiver disposto a isso, Deus vai te enviar. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Eu estou, irmãos, no tempo de enviar, no tempo de plantar nos vasos. Amém? Eu estou aqui para plantar nesses vasos que estão aqui. Eu estou plantando com essa palavra. Vaso para que possa ser transportado. Eu fiz uma pesquisa sobre mudas, escrevi aqui: depois de colhidas, as mudas devem ser selecionadas por tipo, filhote ou rebentão, o nome que se dá, ou por tamanho, de 30 a 40 centímetros, olha a sua visão, 40 a 50 centímetros e mais de 50 centímetros de comprimento. Mudas tamanho inferior a 30 centímetros não devem ser plantadas. Olha a visão. A muda, irmãos, era maior do que a que estava plantada, mas permanecer na plantação. Então, no seu coração, dentro de você, vaso de Deus,
você precisa ter consciência do que é o reino de Deus, de quem é Jesus e de como é a sua igreja, a visão e a doutrina da sua igreja. Então, já tem que ter crescido em você um pouco. Porque o que vai acontecer? Se, pastora, eu quero ir abrir uma igreja, eu quero ir fazer a obra, mas você está cheio de raiz de amargura no coração. Você acha que o pastor está errado, a pastora está errada nisso, errada naquilo, errada naquilo outro. Mas você tem muita vontade de fazer a obra de Deus. Aí você vai. Quando você chega e abre aquela congregação, o que você vai passar para aquelas pessoas? Amargura. Você não precisa abrir a boca para falar mal de ninguém. O seu espírito, o seu amargo, passa para as pessoas que você vai ganhando para Jesus. Eu presto atenção, não sei se vocês prestam atenção nisso. A pessoa ganha uma alma para Jesus. Aquela pessoa que ele ganhou para Jesus fica igualzinho ele. Às vezes eu converso com a missionária Ana Lúcia aqui sobre o Damião, né? A missionária Ana Lúcia, ela conheceu o Damião, gostou do Damião, falou: esse rapaz serve para ser meu marido, mas ele não é crente, eu vou levar ele para conversar com a pastora. Então, ela ganhou o Damião para Jesus. Aí ele foi conversar comigo: você quer Jesus mesmo, rapaz? Quer. Então a Ana ganhou o Damião para Jesus. Depois casou com o Damião. O Damião, ele faz tudo exatamente como a Ana Lúcia faz. Então a Ana Lúcia é uma moça que ajuda a obra de Deus. Ele também ajuda a obra de Deus. Ela é fiel ao Senhor. Ele é fiel ao Senhor. Pessoas rebeldes, quando traz uma pessoa para a igreja, o filho dele na fé é rebelde igual a ele. Porque ele passa rebeldia. Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que correm o mundo todo para fazer um prosélito, para torná-lo 1000 vezes pior do que vós. Quem é prosélito? Novo convertido. Prosélito é uma pessoa que se converte a qualquer coisa, a qualquer religião. Se o budista ganhou uma pessoa para ser budista, aquele budista é um prosélito do budismo. Você que é novo convertido do evangelho, é um prosélito do evangelho, dos crentes. Agora, se você é um crente errado, cheio de vício, a pessoa que você ganhar para Jesus vai fazer a mesma coisa, porque você passa. Mas se você é fiel, seus filhos na fé serão fiéis. Pelo fruto, conhecereis a árvore. Então, hoje, Jesus quer transformar você. Se você é um vaso rachado, se você é um vaso cheio de amargura, cheio de coisa de desonra, porque na casa de Deus tem vaso para honra e para desonra, tem vaso que é para colocar joias, tem vaso que é para colocar lixo, tem vaso para tudo, mas hoje Deus quer transformar você num vaso de honra. Amém? Quer transformar você num vaso que será transportado, levando a palavra de Deus, levando a igreja para muitos lugares. Então nós vamos ficar de pé. Hoje à noite eu vou completar essa palavra, irmãos, porque ela tem muitos textos e eu quero que os irmãos estejam sabendo bem o que é que o Senhor falou. Agora coloque a mão sobre o seu coração.